Mas é incrível isso. E eu vou te explicar por quê. Hum, as pessoas, elas verdadeiramente não entendem o simbolismo do deserto. O deserto, ele é simbólico. O deserto, isso aqui é importante. O deserto, ele é simbólico. Ele tem um significado de por meio de um símbolo. Já parou para se perguntar por que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? Quem, por exemplo, já se inteirou da história de Cristo, já leu a Bíblia, né, aquelas etapas ali do Novo Testamento, vai ver que Jesus ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Peraí, por que Jesus não foi levado para um rio? Por que Jesus não foi levado para uma floresta? Por que Jesus foi levado logo para um deserto para ser tentado pelo inimigo, para ser tentado pelo diabo? Por quê? Olha que interessante isso, né? Ele foi levado ao deserto. Por quê? Porque o deserto é o lugar da provação. É muito simples. O deserto é o lugar da provação. É por isso que o deserto ele é o período aonde os heróis são forjados. O que seria de Cristo se Cristo não fosse levado pelo deserto? O que seria de Cristo se Cristo não fosse capaz de tentar as próprias ofertas do maligno, que eram maravilhosas, né? O maligno queria fazer dele o rei supremo ali da terra, queria fazer dele, mas como Jesus já tinha plena consciência da sua identidade e sabia quem era, negou todas as ofertas do maligno, porque jamais o maligno podia fazer ele tão grande quanto o próprio Deus podia. Jesus entendia o jogo mais do que o maligno. Era uma mente superior da que a do maligno. Mas ele precisava da provação para ter certeza de que podia resistir. E não só para ter certeza de que podia resistir, mas também para obter a evolução como resultado de ter a capacidade de negar aqueles desejos ali que estavam sendo criados pelo maligno. Imagina alguém chegando para você e propondo fazer de você o rei de toda a terra. Imagina. É muito poder. É poder que não acaba mais. E aí? Qualquer ser humano comum que cede facilmente aos seus desejos iria aceitar. Põe diante de uma pessoa. Ó, você tem duas opções. Ou você assiste Netflix, ou você trabalha. Deixa só deixa. E observa qual das duas ela vai escolher. Não vai demorar muito para escolher a Netflix. Por quê? As pessoas cedem fácil aos seus desejos. Treinar-se a não ceder fácil aos seus desejos é uma dádiva. É muito importante isso na vida para qualquer ser humano. E isso era o que Jesus precisava obter. Porque isso é importante para quem Jesus era. Jesus, na condição de uma representação do divino aqui na Terra, ou seja, como de uma certa forma a Bíblia ela relata que Jesus era Deus encarnado. Então, ele, como a representação em carne do Deus, ele precisava obter essas capacidades. Ele precisava ser alguém além do comum. Era necessário. Um representante, uma pessoa que representa Deus e que não tem características acima do comum, facilmente ia ceder e não ia cumprir a missão. O objetivo de Cristo ser levado para o deserto para ser tentado era que o deserto ia treiná-lo para o propósito.
O objetivo do deserto era prepará-lo para o que viria. E então, aquele treinamento ia subsidiar o homem, né, o símbolo, o herói que Cristo viria a se tornar. Entende? Então, esse era o objetivo de Cristo. Ele ia se tornar alguém tão grande e ele precisava do deserto para que o deserto o forjasse. Isso explica o que de fato é o deserto. Se o deserto existe, é porque o deserto ele precisa preparar o indivíduo. O deserto é símbolo de treinamento. E é por isso que no deserto há dor. Por quê? É por isso que no deserto você precisa ser resistente. Por quê? É por isso que no deserto você aprende a não ceder fáceis aos desejos. Por quê? Porque isso é necessário. O deserto, ele é a ponte para a evolução. E quando a gente entende que o deserto é a ponte para a evolução, a gente está entendendo o motivo pelo qual nós estamos no deserto e o motivo pelo qual devemos passar pelo deserto. O homem, quando ele entra no deserto e quando ele sai no deserto, é um outro homem. Você é um quando entra e quando sai é outro, completamente diferente, muito mais evoluído. Porque a missão do deserto é essa. Os desertos são necessários e eles vêm para nos tornar melhores. E depois que nós passamos pelo deserto, nós rompemos com o ser que éramos e assumimos um novo ser, um ser mais evoluído, um ser que agora adquiriu novas capacidades, novas habilidades, novas visões de mundo, uma mente mais superior, uma mente mais forte, graças ao deserto. Todo ser humano, para obter evolução, precisa de treinamento. E o treinamento está onde? No deserto. O deserto é importante. O deserto é simbólico. E o deserto, ele é um lugar que nós precisamos estar por um tempo, passar por ele, aguentar e resistir às pressões que o deserto exercerá sobre nós, para que aí sim a evolução ela faça parte de nós e que nós possamos ser pessoas melhores e adquirir níveis mais altos na nossa vida. Ocorre uma expansão da tua identidade, ocorre um reconhecimento da tua identidade. Entende? Não tenha dúvida de que Cristo, quando viu que o maligno não podia com ele, acabou. Cristo ele já percebeu. Eu venci o maligno aqui. Se eu venci o maligno aqui, cara, não lembro quantos dias Cristo passou em jejum, mas Cristo estava fraco, estava débil. E mesmo na máxima fraqueza, o motivo do jejum, torná-lo fraco para se mostrar mais forte. Então, ele ficou fraco e bem no momento em que estava lá no fundo, né, fraco, lá no fundo do poço, chegou o maligno com as tentações e mesmo fraco, ele conseguiu resistir a tentações que muitos ali, fortes, na sua condição humana, não conseguiriam. Entende? Então, esses simbolismos eles são importantes porque eles remetem às ideias e exatamente eles denotam as realidades que nós mesmos estamos inseridos. Quantos agora, nesse momento, não estão vivenciando a situação de Cristo?
Não estão fracos, precisando resistir a desejos que facilmente eles não resistiriam. Quantos agora não estão nessa mesma situação? Ali. É ali que está sendo formado o herói. Entende? Então, isso faz parte da jornada de qualquer ser humano, da jornada do herói, né, que eu gosto de falar. E a jornada do herói é composta e ela é cheia de desertos. Por quê? Um herói não é forjado no mimo. O herói não é forjado no conforto. O herói é forjado mesmo ali, no sangue, suor e lágrimas. Entende? E é por isso que o deserto se faz necessário para a formação e criação do herói. Isso, cara, é na vida de qualquer pessoa. Isso é na vida de qualquer pessoa. Entendeu? Não é só na sua. O deserto é uma necessidade. O deserto é uma necessidade. O deserto é uma obrigação para qualquer ser humano. Porque senão, se o ser humano ele não passa pelo deserto mais cedo possível, quando ele passar, ele não terá desenvolvido a força o quanto poderia ter desenvolvido se passasse pelo deserto antes. Passar pelo deserto o mais rápido possível é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer ser humano. Porque é ali que a força dele é forjada. Entende? O deserto é uma necessidade.